Fake news, o assunto do momento, tem sido assunto de notícias nacionais e internacionais. No Brasil, por exemplo, temos CPI das fake news, temos inquérito das fake news e um assunto também muito comentado nas redes sociais. E nós, como cristãos que somos, precisamos ter uma postura a respeito disso, pois nós cristãos também estamos inseridos a esta sociedade, dela fazemos parte, e é impossível que as coisas que acontecem nessa sociedade não nos influenciem ou até mesmo acabe moldando nossos comportamentos. Portanto, é muito importante que venhamos pensar a respeito desse assunto. Fake news, uma postura cristã. E é isso que me proponho a falar, sobre uma postura cristã em relação ao assunto das fake news. Antes de falar diretamente sobre a nossa postura, eu gostaria de tentar definir fake news. Nas definições de fake news, nós podemos encontrar várias, mas sempre elas estão próximas umas das outras. E eu escolhi aqui duas definições para passar nesta fala. Uma diz o seguinte: fake news, notícias falsificadas, propositalmente construídas com uma finalidade de distorcer alguma informação e desacreditar algo, alguém, grupos, ideias, etc. São novos meios de manipulação e dominação, principalmente das massas e daqueles desinformados. Essa definição é de uma teóloga chamada Regina Fernandes. Uma outra definição que temos aqui é a seguinte: memes, vídeos, notícias ou qualquer informação fraudulenta que utilizam uma linguagem sensacionalista na audiência e correm às redes sociais com compartilhamentos frenéticos. Essa definição eu tirei do Meteoro Brasil. Para resumir em uma frase, embora simplificações podem ser falhas, mas eu acho que uma simplificação bem resumida, para dizer em uma frase só o que seria fake news, eu diria o seguinte: mentira bem elaborada. Há público para as fake news? Há público que adere facilmente às fake news? Sim, claro que há, é óbvio. Todos nós sabemos que há. E principalmente os fabricantes de fake news sabem muito bem que há público para isso. Agora, se há público para a adesão às fake news e propagação das fake news, nós, como cristãos, qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a nossa postura em relação a isso? Pois a Bíblia tem um conjunto muito grande a respeito desse assunto. Embora a palavra fake news não apareça na Bíblia, mas aparece constantemente na Bíblia o embate entre a verdade e a mentira. Tanto é que
os apóstolos alertaram a respeito de falsos mestres que propagavam notícias falsas. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, teve que lidar com caluniadores que tinham notícias falsas a respeito dele. O próprio Jesus enfrentou religiosos e opositores que propagavam falsas ideias a respeito dele, e algumas até caluniadoras. No Antigo Testamento, você passa pelos profetas, você vai ver também o embate entre a mentira e a verdade, em alguns alertas sendo dados para que os falsos profetas não fossem ouvidos. Então, constantemente na Bíblia, você vai perceber este embate entre a mentira e a verdade. Tanto é que o próprio Cristo veio ao mundo como sendo um opositor, ou sendo um caminho contrário, oposto à mentira, quando ele mesmo afirma a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus também, dizendo a respeito de si mesmo, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto, Jesus está falando a respeito de si mesmo. Ele é a verdade em oposição à mentira. Então Jesus é a verdade libertadora. Então fica claro para nós que somos cristãos ou nos declaramos como seguidores de Cristo, que há este embate, esta oposição clara entre a verdade e a mentira pelas páginas da Bíblia, desde o seu início até o seu final. Poderíamos pegar vários desses textos para fazer os nossos comentários, para amparar aqui os nossos comentários. Mas eu quero, tendo falado dessas passagens no geral, quero falar um pouco do texto de Gênesis 3, chamado por muitos de o texto da tentação e da queda. Todos nós sabemos que ali houve um personagem chamado de serpente, que o Novo Testamento vai dizer para nós que essa serpente era Satanás. Esse personagem, ele veio e teve uma conversa com os primeiros seres humanos, no caso Eva, e Eva passou essa coisa que tinha recebido de Adão, que por sua vez tinha recebido da serpente, acabou passando para ele uma influência que não tinha a ver com a verdade. Era uma ação baseada numa mentira. E todos nós sabemos que Satanás, ele foi então, através da leitura desse texto, o primeiro agente de fake news. Então nós temos lá no Gênesis 3, o primeiro agente de fake news. E aí, com isso nós podemos dizer o seguinte, que fake news ou notícia mentirosa, falsa informação, é, sem exagero nenhum, luciferiana. Então, fake news é luciferiano. Então, nós temos aí Satanás como o primeiro agente de fake news. Adão e Eva, ao aderirem à notícia falsa, tiveram alguns resultados catastróficos. O primeiro é que a relação com Deus foi alterada. A própria relação com Deus, eles alteraram, eles macularam, eles colocaram uma falha, eles ficaram destituídos da boa relação que eles tinham com Deus através da influência de uma fake news. É possível hoje que fake news altere a nossa relação com Deus. É possível hoje que nós
tenhamos uma relação com um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas é um Deus inventado, um Deus fake. Porque é possível que pessoas queiram vincular Deus, e você sabe que isso acontece, vincular Deus a uma coisa que não é verdadeira. Ou seja, colocando uma capa religiosa em algo que não é verdadeiro, colocando uma vestimenta cristã em algo que não tem a verdade. E quando é colocado uma roupa religiosa em algo que não tem a verdade, nós então vamos ter uma relação com o Deus criado por essa inverdade. E então não vamos estar tendo uma relação correta com Deus, porque o Deus com o qual estamos nos relacionando não é o Deus com base na verdade sobre ele. Isso é muito possível que aconteça. Uma outra coisa, a primeira fake news que teve como agente Satanás, portanto é luciferiana, alterou a relação com Deus, ela altera a nossa relação com os seres humanos. Fake news também altera a relação humana. Quantas brigas não surgem por causa de notícias falsas? Quantas relações não são prejudicadas por causa de notícias falsas? Quantas pessoas não passam a odiar outras porque foram influenciadas por notícias falsas? É comum isso acontecer, e tenho certeza que todos os que me ouvem aqui já viram amizades serem destruídas ou pessoas ficarem cheias de ódio porque foram influenciadas por notícias falsas. Então, fake news até altera as relações humanas. Outra coisa que nós podemos tirar dali do texto de Gênesis 3, que é o texto da queda, o texto da primeira fake news, que teve como agente Satanás, que alterou a relação com Deus, que altera a relação humana. Um outro malefício é que trouxe o estrago da queda. Todos os cristãos, a teologia cristã, sabe o que significa isso? A queda, desfiguração da imagem de Deus no homem. É que tirou o homem do seu estado original de comunhão com Deus. É que colocou o homem numa situação que ele precisa desesperadamente ser salvo, e essa situação foi tão horrível, tão drástica, tão destruidora, que para resolvê-la precisou de um milagre divino, que é o milagre da encarnação e obra de Jesus Cristo, para poder resolver o nosso problema. Caso contrário, nós estaríamos completamente perdidos. Tal foi o nível da destruição trazida pela primeira fake news. Então, diante disso, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso comportamento? Eu tenho aqui algumas sugestões. Qual deve ser a nossa postura? Primeiro, não dar voz aos mentirosos. Nós não podemos ser contribuintes dos mentirosos. Os mentirosos, eles têm a intenção de enganar e nós não podemos participar disso. Segundo, precisamos ser criteriosos nos compartilhamentos nas redes sociais. Precisamos avaliar tudo o que nós vemos antes de compartilharmos, porque se nós compartilharmos a mentira, nós vamos estar contribuindo com a enganação. Uma outra postura que nós devemos ter, em terceiro lugar, fortalecer, tornar mais intenso o nosso apego aos valores da verdade, do amor e da justiça. É verdade que nós somos apegados aos valores da verdade, do amor, da justiça, mas há momentos em que nós devemos nos apegarmos com mais intensidade sobre isso, nesses valores. E o momento exige que façamos isso. Há decisões que influenciam o país, há decisões que influenciam comportamentos, há decisões que influenciam eleições e destino das pessoas, destino de países e destino até do mundo. E essas decisões e esses destinos não podem ser amparados na mentira,
porque nós sabemos que só a verdade é libertadora. Então, esse é o momento em que nós temos que nos apegar e tornar o nosso apego mais intenso. No quê? Na verdade, no amor e na justiça. Em quarto lugar, qual deve ser a nossa postura? É pensar o seguinte: a adesão desta notícia vai resultar em um mundo mais justo? Então, quando nos depararmos com alguma notícia, antes de compartilhar, devemos pensar: isso vai resultar em um mundo mais justo? Outro pensamento que nós precisamos ter: isso vai contribuir para uma sociedade mais igualitária, mais solidária, mais respeitosa, mais democrática? Precisamos usar isso como critério. Um outro fator que deve fazer parte da nossa postura, em quinto lugar: isso glorifica a Cristo? Então, diante de tudo isto, precisamos nos comportar ou ter uma postura que combine com o livro que nós dizemos crer, que é a Bíblia Sagrada, e que tenha um grande amparo na pessoa de Cristo, que é a pessoa que nós declaramos que seguimos. Quem acabou de falar com vocês é o Ariovaldo. Sou também conhecido como Professor Ari ou Pastor Ari.